A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala o evangelista Marcos Vinícius e quero falar algo de Deus para a tua vida. Lá no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 45, 46, 47, nos fala bem assim. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes e os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus ela vai nos falar que Jesus Cristo ele entrou no templo e começou a expulsar aquele povo, começou a tirar aquele povo do templo, da casa do Senhor, que o povo estava fazendo o templo, a casa de Deus de comércio, vendendo. Louvado seja o nome do Senhor, muitas coisas. E Jesus Cristo chegou repreendendo aquele povo que estava fazendo a casa do Senhor de comércio, falando: a minha casa é casa de oração, mas vocês fizeste dela covil de salteadores. Meus irmãos, é algo muito sério e muito forte, porque o templo, a casa de Deus, nos dias em que nós estamos vivendo, muitos ainda estão fazendo a casa do Senhor de covil de ladrões, estão fazendo a casa de Deus de comércio. Muitos têm vendido os dons que o Senhor tem concedido, muitos têm cobrado horrores para pregar, para ensinar a palavra de Deus, fazendo tudo ao contrário que o Senhor falou e nos ensinou, que de graça recebeste, de graça dai. Então, meus irmãos, há muitos lugares, há muitas pessoas que já se corromperam, já perderam a essência da palavra, já não guardam mais os princípios bíblicos de entender que a vontade do Senhor é ganhar almas, é ajudar os que estão enfermos, é ajudar os que estão presos em cadeias espirituais, os que estão no vícios. Muitos já perderam esse chamado, essa essência, mas ainda há outros também, há muitos que não se corromperam e não se venderam. Há muitos ainda que lutam e estão lutando para manter e permanecer com a essência da Bíblia, com a essência da palavra do Senhor intacta. Então, meus irmãos, a casa de Deus é chamado casa de oração. Os irmãos sabem o que é orar, as irmãs sabem o que é orar. Orar é diálogo, é conversa do homem para com Deus, do crente para com Deus. É basicamente uma conversa, a qual Deus ele fala conosco em sua palavra. E nas nossas petições, nos nossos pedidos e súplicas, em oração, nós pedimos a Deus, nós conversamos com Deus, desabafamos e pedimos ajuda ao Senhor. Mas muitos perderam essa essência da casa de oração. Então deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, a casa de Deus é um lugar santo, é um lugar sagrado. A casa de Deus não é lugar de pula-pula, de roda-roda. Não é lugar de encontro ao qual você vai ver um amigo, uma amiga. A casa de Deus não é o lugar a qual você vai para passar tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a casa de Deus, chamado casa de oração, é um lugar santificado, é um lugar purificado por Jesus Cristo que morreu na cruz. Louvado seja Deus. E que Ele habita nela para ajudar os enfermos, para ajudar aqueles que não têm forças, que não conseguem vencer o mal dessa terra. Então, meus irmãos, enquanto muitos estão desprezando a casa do Senhor, muitos não querem ir para a igreja, louvado seja Deus, Jesus Cristo ele permanece o mesmo, a ajudar
aqueles que querem ajuda. Então, meus irmãos, a casa do Senhor é o lugar aonde você vai ir não para passar tempo, mas para ouvir o recado de Deus e ser curado. A casa de Deus, chamada casa de oração, é o lugar santificado a qual você vai ir para receber a palavra do Senhor, que vai mudar a tua vida, que vai te libertar do que você está preso na terra, sendo vícios, sendo pessoas ou lugares. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, busque a casa do Senhor, vá para a casa de oração, busque um lugar verdadeiramente que há pessoas, há homens e há mulheres que queiram te ajudar, porque é para isso que serve a igreja, é para isso que serve a casa de oração. É para você entregar a Deus as tuas dores, suas dificuldades, e Deus te ajudar, Deus te responder e te livrar de